Para entendermos os mecanismos de ação farmacodinâmica, é interessante a gente estudar os receptores tipo 2, também conhecidos como receptores acoplados à proteína G. Imaginemos uma célula, e que nessa célula existe um receptor, que chamamos de receptor acoplado à proteína G, ou receptores metabotrópicos. Esses receptores atravessam a membrana 7 vezes. Eles são chamados de receptores serpentina. A proteína G ela é formada por 3 subunidades diferentes: gama, beta e alfa. A subunidade alfa pode estar ligada a GDP ou a GTP. Quando ligada a GDP, dizemos que a proteína G está inativa. E quando ligada a GTP, dizemos que a proteína G está ativa. Então, essa proteína G ela é chamada de trimérica, porque possui 3 domínios diferentes: beta, gama e alfa. Existem 4 tipos de proteína G diferentes: proteína GI, GS, GQ e G0. Vamos começar estudando pela proteína GS. Aqui temos o nosso receptor metabotrópico, temos a subunidade gama, beta e alfa da proteína G, ligada a GDP, portanto em repouso, adenilato ciclase, que é um elemento intracelular presente nas células em que existem receptores acoplados à proteína GS, a subunidade regulatória e catalítica da proteína quinase. Quando um ligante interage com os receptores metabotrópicos, estes promovem uma alteração na conformação e interagem com a proteína G. Nesse momento, a subunidade alfa perde afinidade por GDP e ganha afinidade por GTP. Ligada a GTP, a subunidade alfa se dissocia da proteína G e interage com a adenilato ciclase, tornando-a ativa. A adenilato ciclase, quando ativa, transforma ATP em AMP cíclico. As elevações intracelulares de AMP cíclico provocam um aumento na atividade da proteína quinase A, ou seja, o AMP cíclico. Ele se liga na subunidade regulatória da proteína quinase, favorecendo a dissociação das subunidades regulatórias e catalíticas. Ou seja, a subunidade catalítica se dissocia, é o que chamamos de proteína quinase ativa, com a capacidade de fosforilar proteínas intracelulares, promovendo inúmeros efeitos nas células. Já a proteína GQ possui um mecanismo um pouco diferente. Temos então o receptor metabotrópico, temos a proteína G, formada por 3 subunidades, gama, beta e alfa-Q. A subunidade alfa-Q, quando em repouso, está ligada a GDP. A partir do momento que um ligante, um primeiro mensageiro, interage com o receptor, esse receptor altera sua conformação e interage com a proteína G. A subunidade alfa da proteína G perde afinidade por GDP e ganha afinidade por GTP. Quando ligada a GTP, a subunidade alfa se dissocia e interage com a fosfolipase C. Ao interagir com a fosfolipase C, a subunidade alfa-GTP é capaz de ativar essa enzima. Uma vez ativada, a fosfolipase C vai transformar o fosfolipídio da membrana em diacilglicerol e inositol trifosfato. O diacilglicerol possui a função de ativar a proteína quinase C. Já o inositol trifosfato se liga em canais de cálcio presentes no retículo sarcoplasmático, promovendo a abertura desses canais e o extravasamento de cálcio para o citoplasma. Uma vez no citoplasma, o cálcio interage com a proteína chamada calmodulina. Esse complexo cálcio-calmodulina vão ativar a proteína quinase C. Uma vez ativada, essa proteína quinase C irá fosforilar
proteínas intracelulares que promoverão efeitos biológicos. Já a proteína GI e G0 atua de uma forma parecida com a proteína GS. A proteína GI é chamada de proteína G inibitória. Temos então o receptor, a subunidade gama, beta e alfa da proteína G, a subunidade alfa ligada a GDP, ou seja, na forma inativa, a adenilato ciclase, a subunidade regulatória e catalítica da proteína quinase. Quando o ligande interage com o receptor, promove a alteração na conformação desse receptor. Quando o ligante interage com o receptor, esse receptor altera sua conformação, cria afinidade pela proteína G, a subunidade alfa da proteína G libera GDP e fixa GTP. Essa subunidade alfa GTP se dissocia, interage com a adenilato ciclase, inibindo essa enzima. Ou seja, a adenilato ciclase permanece inativa e essa enzima se torna incapaz de transformar ATP em AMP cíclico. Ou seja, as concentrações de AMP cíclico reduzem no meio intracelular, produzindo uma menor taxa de ativação da proteína quinase e uma redução dos efeitos observados no interior da célula. Beta-gama interage com canais de potássio, permitindo a abertura desses canais e a consequente saída de potássio do interior da célula, provocando uma hiperpolarização celular, ou seja, reduzindo a função celular.